Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais histórias no nosso canal. E antes de tudo, se você gosta das nossas histórias, já deixa aquele joinha, aquele minuto de silêncio pro nosso joinha, para você ir agora aí deixar o nosso joinha, para o YouTube entender que mais pessoas podem gostar também do nosso canal e mandar nossos vídeos para eles também. E mais pessoas vão mandar as histórias, né? Como tem acontecido aqui com a gente. Bom, e se você quer mandar sua história também, o endereço eu sempre deixo aqui embaixo no box de informação ou no início do vídeo. daniresponde@hotmail.co.uk. Estamos esperando aqui sua história. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Dani, é um prazer escrever para o seu canal e ficaria muito feliz em ouvir um pouco da minha história contada por você. Então você já vai ficar feliz que eu já estou contando. Bom, ela falou que conheceu o nosso canal, gente, através da nossa amiga Dani, da minha xará, do canal Sobrevivendo na Turquia. Ela começou a procurar vídeos de histórias no YouTube, então ela conheceu há 3 semanas os canais. E desde então, são os únicos canais que eu tenho visto no YouTube. Muito obrigada, minha linda. Realmente o canal da Dani, o meu também, a Dani conta mais histórias do Oriente Médio, né? Mas é basicamente o mesmo estilo. Então se você gosta das nossas histórias, vale a pena você conhecer o canal da Dani também, que é o Sobrevivendo na Turquia. Estou completamente viciada em vocês. Enquanto eu ouço, arrumo a casa, faço tudo. Bom, me chamo Ana. Apesar de ter 32 anos, já passei por muita coisa. Talvez não tão drástica como as das muitas histórias que a gente ouve aqui, mas igualmente profundas e marcantes. Sou a mais velha de 5 irmãos, minha mãe veio do interior do meu estado ainda muito nova. Meu pai acabou com a vida dela. Ela engravidou 3 vezes e ele a abandonou. Tenho uma irmã gêmea e minha irmã mais nova não é filha do meu pai. Nós sempre fomos muito pobres, muito mesmo. Teve uma época que não tínhamos nem banheiro, nem tanque no barraco onde morávamos. Minha mãe sempre teve que trabalhar fora para cuidar de 4 crianças que nasceram praticamente um ano após a outra. Morávamos numa favela em condições até insalubres. Com isso, crescemos sem um pingo de vaidade e com o mínimo de higiene possível. Para você ter uma ideia, somente quando eu tinha 12 anos é que eu realmente aprendi como eu deveria lavar minhas partes íntimas. Minha mãe realmente ela não tinha tempo, nem condições de nos ensinar certas coisas. Ela veio para BH ainda muito nova, com 13 anos, fugindo de um padrasto abusador depois da morte da minha avó. Ela conheceu meu pai aos 22, engravidou de mim, da minha irmã aos 23 e da outra aos 24. Pulando toda a parte difícil da minha infância, vou para o que interessa. Em 2001 eu tinha 14 anos, eu era uma adolescente terrivelmente complexada com minha aparência, negra, cabelo duro, textuda e fedorenta. É até estranho eu falar assim de mim mesma, mas essa era a realidade. Ainda morávamos na mesma favela, mas num barraco de 2 cômodos, e nesse tinha banheiro. Minha mãe, com muito custo, conseguiu construir um sobrado em cima para fazer nosso quarto. Enfim, eu era muito complexada. Nessa idade, todas as minhas amigas já tinham dado o primeiro beijo ou tinham uma paquerinha, e eu nada. Na verdade, eu sempre fui a brincalhona, a engraçada da turma. E eu também era a muito CDF. CDF é aquela menina bem inteligente, tá? Para as meninas que não sabem. Acho que eu tentava compensar o que me faltava na beleza, nos estudos. Nessa época, passava a novela Laços de Família. E também tinha febre daqueles Walkmans amarelos, sabe? Ah, eu sei, gente. Eu tive um Walkman daquele. Se você teve, fala aí pra mim nos comentários, porque eu tenho certeza que quem é da minha idade também teve um Walkman daquele. Bom, ostentação era ter um daqueles. Certo dia, sonhei que ganhei um Walkman desses. No sonho, eu estava na porta de casa com meu Walkman, amarelo, ouvindo uma fita dos Hanson. Amor eterno por eles, ela diz. A música que tocava era Save Me, justamente a música que fazia parte da trilha sonora da novela. Bom, continuando no sonho, eu estava na porta de casa ouvindo Save Me,
quando um menino, meu vizinho, chegou e pediu para ouvir também. Isso no sonho, tá, gente? Eu emprestei o fone para ele e ficamos lá juntos ouvindo a música. Isso é tudo que eu me lembro daquele sonho. O fato é que quando eu acordei, eu estava completamente apaixonada por esse menino. O engraçado é que até então nós nunca havíamos conversado, então ela conhecia o menino do sonho dela, tá? Fazíamos parte de grupos completamente diferentes aqui na favela. Eu nunca nem havia prestado atenção nele, mas mesmo assim eu acordei apaixonada. O nome dele é Paulo. Paulo era gordo, tipo obeso mesmo. Ele tinha 17 anos, eu acho que ele pesava uns 100 quilos. Era branco feito um papel, apesar da mãe dele ser negra. A cabeça dele era oval, quase cônica. Por esse motivo, Paulo vivia de boné. Acho que ele até dormia de boné, coitado. Ele era muito zoado na rua por causa da cabeça dele. Todo mundo chamava ele de pão com ovo. Para você ver que ele realmente não era nada atraente. Uma menina dificilmente se apaixonaria por ele à primeira vista. Quem dirá no primeiro sonho, como foi comigo. Passei o ano praticamente inteiro apaixonado sem que ele soubesse. Nos aproximamos, tornamos-nos amigos, mas não passava disso. Esse sonho foi em fevereiro e eu só tive a oportunidade de beijar o Paulo em dezembro. Quando foi dezembro daquele ano, estávamos todos adolescentes nos preparando para comemorações de fim de ano. O bom de morar na favela é nisso, é que todo mundo conhece todo mundo e a festa é tudo junto. Minhas amigas, sabendo da minha paixão por Paulo, combinaram com os amigos dele da gente ficar no Natal. Por várias vezes eu ouvi ele dizendo na rua: "Vocês querem que eu fique com aquela menina feia?" Isso me entristecia muito e me deixava ainda mais insegura. Afinal, eu nunca tinha dado um beijo em ninguém. Ficar nessa época era só dar beijinhos mesmo. Por fim, chegou a noite do dia 24 de dezembro. Eu consigo me lembrar direitinho que minha mãe tinha me comprado uma regata branca, um tênis All Star quadriculado, que na época era super moda, ela falou, e uma calça azul clara de boca de sino com glitter. Passei a noite com minha irmã gêmea e uma outra amiga. Até que me levaram para um lugar na rua dizendo que Paulo estaria lá me esperando. Dani, só de lembrar, meus dedos ficam gelados. Eu estava tão nervosa que eu não parava de falar. Ele estava lá com seu boné novo, sentado, me ouvindo falar e falar e falar. Ficamos conversando até as 3 da manhã. Nessa época não era tão perigoso ficar fora de casa, ainda mais na favela onde morávamos. Bom, quando estava perto das 3 da manhã ele disse: "E aí, nós vamos ficar só conversando?" E me beijou. Foi meu primeiro beijo, mas eu senti um nojo tão grande porque ele me babou toda, foi frustrante. Na festa de ano novo também trocamos uns beijinhos, mas ele deixava bem claro que não tinha interesse nenhum por mim. Nem com palavras, nem com aliás, não com palavras, mas com atitudes, ela disse. Então não é que ele falava: "Ah, eu não quero nada com você", mas as atitudes dele mostravam que ele não queria nada com ela. Em março de 2002, já tínhamos ficado mais uma vez. E eu vi ele chamando meu irmão de cunhado. Lembro que quando eu vi isso, fiquei pulando de alegria na cama feito uma louca. No dia 4 de abril de 2002, começamos a namorar. Eu tinha 14 anos e Paulo 17. Eu amava muito. E ele me amava também. Perdi minha virgindade com ele antes de começarmos a namorar. Numa aposta ridícula, mas isso deixa pra lá, ela falou. Engraçado que me lembro bem pouco dos quase 6 anos que ficamos juntos. Nesse tempo chegamos a terminar 2 vezes. A gente quase não brigava e a gente se via todos os dias. Assim que ele chegasse da escola ou do trabalho, ele tomava banho e ia para minha casa. Assistíamos malhação, conversávamos sobre qualquer coisa e assim éramos felizes. Sabe aquele amor puro? Aquele onde você pode ser você mesma, sem ter medo que a outra pessoa vai pensar de você? Era assim nossa relação. Não sei se pelo fato dele também ter muitos complexos, mas nós nos entendíamos.
Nossos planos eram um dia morar nos Estados Unidos, assim que a gente tivesse oportunidade. Lembra que eu falei que eu era muito CDF? Então, eu tenho uma ótima leitura em inglês. E nós estudávamos juntos. Nesse momento, até estou ouvindo um CD do Backstreet Boys, que foi ele que me deu. Nós ficávamos lendo o encarte, tentando cantar. Era muito engraçado. Já no final de 2007, nós rompemos. A religião nos separou. Mas isso é um assunto complexo demais, no qual eu não quero muito entrar em detalhes. O fato é que nessa época eu tinha certeza que a mãe dele, dizem que ela era macumbeira, havia feito um trabalho para que eu me apaixonasse por ele. Eu não, mas que alguma menina se apaixonasse por ele. Hoje essa certeza caiu por terra, mesmo porque consigo me lembrar que ela não gostava de ninguém. Paulo era filho único, ela era mãe solteira e super protetora. Todas as vezes que eu ia na casa dele, era escondido. Bom, mas voltando em 2007, eu já tinha me batizado na igreja evangélica e estávamos há 6 anos juntos. Meu pai tinha um barraco melhorzinho na favela e nos ofereceu ele para que casássemos e se esse fosse mesmo nosso desejo. Dani, meu pai nunca foi um pai de verdade, mas eu e ele éramos amigos. Eu e Paulo tínhamos planos de casar, mas eu estava vivendo um conflito por causa da igreja, que dizia que pessoas com crenças diferentes não podem se casar. Esse conflito fazia com que brigássemos com frequência naquele ano, pois Paulo queria sair e se divertir e eu queria ir para a igreja. Eu não vou nem entrar em detalhes desses problemas religiosos, gente, mas vocês já viram aí pelo título, né? É o que a gente fala muito até quando as meninas conhecem um cara que é muçulmano, um cara, né, que é hindu ou de outra religião, e vocês mesmos aí nos comentários, não dá certo, religiões diferentes e tal. Olha, é muito complicado, porque se você for uma pessoa extremista em qualquer coisa da sua vida, até né, com certeza você vai querer seguir aquilo, o que você acredita. Então, assim, é complicado, principalmente você aqui que estava na igreja evangélica, né? Muitas igrejas evangélicas, acho que todas, não sei, mas eu conheço evangélicos que bebem, que fumam, mas tem muita gente que é evangélica, que não bebe, não fuma, não gosta de ouvir músicas, né? Que eles falam mundanas, não gostam disso, não pode aquilo. Então é complicado, né? Quando você tem um namorado que gosta de sair, que... Então acho que deve ficar um conflito grande por aí. Vocês já viveram algum... Eu nunca vivi, gente, falar a verdade, eu acho que eu nunca namorei ninguém que tivesse alguma religião assim ao extremo da minha, até porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, mas eu não me acho uma pessoa religiosa, eu não sigo nada assim, igual eu falei pra vocês, acredito em Deus, gosto muito do budismo, gosto do kardecismo, mas eu não sou uma pessoa que eu sigo algo assim 100%, que nossa, eu tenho que fazer aquilo, não, eu não vou ter uma imagem de santo aqui em casa, porque não, eu não sou dessas pessoas, tá? Bom, por fim, com muita dor, mas certa do que eu estava fazendo, terminei com Paulo em novembro de 2007 por causa da igreja. Me lembro do dia e da hora, das palavras ditas e tudo. Dani, ele simplesmente concordou. Isso quase acabou comigo. Chorei por meses. Era difícil porque ele morava 3 barracos de distância de mim. Eu ficava dormindo o máximo de tempo que eu podia só para eu não vê-lo nem ouvi-lo passar na rua. Eu ia trabalhar chorando e voltava chorando. Foi um horror. No final de 2008 conheci Marcos. Nessa época eu já tinha superado o fim do namoro com Paulo. Já havíamos até voltado a nos falar. Teve até uma tentativa dele de retarmo, mas eu não quis. Em 2009 me casei com Marcos e me mudei da favela. E esse meu casamento vale um caso de família à parte, viu? Então já manda, gente. Queremos também. Em 2015, Paulo, o ex, sofreu um acidente de moto. Ele estava em alta velocidade numa via. Um carro parou de repente, abriu a porta na frente dele e não deu tempo dele parar. Ele voou para longe da moto. Ele ficou internado por 9 meses. Teve uma série de complicações e o fator da obesidade contribuiu muito para isso. Nessa época, meu casamento estava um inferno. Várias vezes eu desejei visitar Paulo no hospital, mas eu tinha muito medo da reação do meu marido.
Um dia combinei com uma colega de trabalho de ela ir comigo ao hospital para que eu pudesse visitar Paulo. Estava tudo certo para irmos. Não me lembro bem o motivo, mas naquela semana eu tive uma briga terrível com meu marido em casa. Foi uma briga muito feia mesmo, que eu tive que sair fugida para casa da minha irmã lá na favela. Era dia 28 de julho de 2015. Depois de me ouvir desabafar sobre a briga com meu marido, minha irmã me disse: Ana, Paulo morreu hoje. Depois de 9 meses lutando pela vida, Paulo morreu por causa de um acidente estúpido de moto. Dani, eu tenho hoje quase 10 anos de casada. Nos primeiros 4 anos do meu casamento, eu sonhava com Paulo todas as noites. Depois que casei, falei com ele algumas vezes quando eu ia na favela visitar minha mãe e minhas irmãs. Eu fiquei enrolando para ir no hospital e acabei não me despedindo dele. Minha mãe disse que numa visita que ela fez a Paulo, ele disse que o maior arrependimento da vida dele era não ter se casado comigo, que ele nunca havia amado alguém como me amou. Eu ainda sonho com Paulo toda semana, chega a ser estranho isso. Depois de tanto tempo, Paulo continua fazendo parte dos meus sonhos. Às vezes eu choro de saudade, de arrependimento de termos nos afastado, mas principalmente arrependida de não ter estado ao lado dele no momento mais triste da vida dele. Eu já fiz muita coisa da qual me arrependi, mas não existe nada da qual eu me arrependa mais nessa vida do que não ter ido no hospital me despedir dele. E não ter dito para ele que ele foi o grande amor da minha vida. Penso que a gente só vive um amor assim uma única vez na vida. Hoje sou feliz no meu casamento, tenho 2 filhos, eu amo meu marido, mas não é a mesma coisa, sabe? Paulo era amigo, com ele eu me descobri mulher, com ele eu me descobri feminilidade. E ele era ainda o meu amor. Escrever isso foi um alívio, porque esse arrependimento fica guardado aqui no meu peito, me sufocando, sabe? Às vezes eu entro no Face do Paulo só para ver as fotos dele. Várias vezes eu sonho e tento dizer o adeus que eu não disse. Tento falar com ele o que eu também não consegui falar. Eu queria falar que eu o amava e que ele podia ir em paz. Mas sei lá, é estranho. Eu não consigo, parece que Paulo sempre volta, porque ela diz que sonha muito com ele, né? O que aprendo com isso é realmente a valorizar as pessoas enquanto as temos por perto e não perder nenhuma oportunidade de declarar minha admiração por alguém e meu amor. A vida é um sopro e a gente nunca sabe quando será a última vez que veremos aquela pessoa. Aí ela fala: muito obrigada por ler minha história, parabéns por esse trabalho, você é muito especial. Eu tava lendo eu até postei no Facebook esses dias uma fotinha do Snoopy, tava assim, alguém falando pro Snoopy assim: só se vive uma vez, certo? Aí o Snoopy falava: errado, só se morre uma vez. Viver a gente vive todos os dias. E é verdade, quando eu li essa frase eu parei para pensar que a vida, ela tá aqui. Não é que a gente vive só uma vez, a gente vive uma vida todos os dias. Todo dia a gente acorda, é meio clichê falar isso, mas a gente tem a chance de fazer o que a gente quiser na nossa vida, né? Qualquer caminho que a gente tome na nossa vida, qualquer coisa que a gente faça, só depende da gente, né? Qualquer caminho que a gente queira ir, o certo ou o errado, seja lá qual for, ele depende da gente. Olha, a gente viu várias histórias aqui de amores de passado, né? De pessoas que não conseguiram esquecer, relacionamentos que não deram certo, aí a pessoa casou e ela fica lá pensando: poxa, se eu tivesse, né, casado com fulano, com cicrano. Então, assim, tudo na nossa vida, principalmente você que falou que teve muito problema no início do seu casamento, eu imagino que você ficava remoendo muito como teria sido se tivesse casado com Paulo. E eu acho que esse sentimento assim de como teria sido, ele aumenta muitas vezes mais quando
a outra pessoa então vai a óbito, como já tivemos casos aqui também. Porque aí, né, aí que você fica pensando mesmo, nossa, como teria sido minha vida com ele? Por que eu não estava ali naquela hora junto dele? Eu entendo, assim, a sua dor de não ter ido se despedir, porque eu acho que eu também talvez sentiria a mesma coisa, né? Um cara que a gente foi tão apaixonado, mas eu acho que você não tem que sentir, sabe, nenhum remorso. Reza pra Paulo, manda rezar a missa, não sei, você é evangélica, né? Peça lá ao pastor da igreja pra orar, sabe, pra ele estar num bom lugar. Eu não sei se os evangélicos também acreditam nisso, de orar, de rezar, né? Mas digo assim, pro espírito da pessoa. E você sonha com o Paulo porque é uma coisa que fica na sua cabeça e você não. Acho que você não quer se desligar desse passado, acho que é você que não quer deixar esse passado ir. Então você fica chamando aquilo, sabe? Eu perdi pessoas que eu amei muito e, nossa, dificilmente eu sonho com elas, né? Com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, mas eu acho que é algo que eu superei, algo que a gente deixa aí, não tem como. Então, sabe, deixa o Paulo ir, supere, né? Eu sei que você tá casada, mas você mesmo falou, eu amo meu marido, mas não é igual. Cada amor é um amor, cada pessoa a gente ama de uma maneira diferente, os relacionamentos são diferentes, não são iguais. E talvez pelo Paulo ter falecido, a gente tem, o ser humano, a gente tem essa coisa, né, de quando a pessoa, não é uma crítica não isso, tá? Mas depois que a pessoa morre, a gente vê até aí em várias, nossa, tadinho, nossa, era tão bom. A gente tem aquela coisa de lembrar só das coisas boas da pessoa, né, pensar como teria sido, ainda mais ele que morreu um cara jovem. Então fica aquela coisa de pensar, nossa, como teria sido a vida dele, né? Como ele teria, né? O que será que Paulo estaria fazendo hoje? Será que você estaria casada com ele? Será que vocês estariam juntos? Ou por que eu não casei com ele naquela época? Ai, gente, eu acredito muito em destino, não era pra ser, não, sabe? Não foi. Talvez Paulo passou na sua vida aí pra realmente te ensinar, igual você falou, né? Você descobriu sua feminilidade, você descobriu outras coisas com ele. E tem pessoas que acontecem, elas passam na nossa vida para fazer parte da nossa história, não propriamente dizendo que elas vão ficar o resto da nossa vida, que elas vão ser a história da nossa vida, né? Mas eu acho que cada pessoa que passou na nossa vida, eu falo isso muito para vocês, tanto às vezes para algo de ruim, para algo de bom, ou às vezes pessoas que marcaram nossa vida, que passaram rápido, mas foram marcantes. A gente viu o vídeo da menina aí que eu coloquei no canal essa semana, que é ai, gente, esqueci o nome do vídeo agora. Depois vou olhar aqui pra vocês e falar. Que ela, né, ela tinha um namorado desde novinha e o namorado fez, eles terminaram. Ela tentou suicídio, cara, uma menina rica, viajada, bonita, né? Porque às vezes a gente acha que isso acontece só em famílias, né, com menos recursos. Não, acontece em todos os lugares. E no meio desse turbilhão todo, ela conhece um rapaz que devolve o sorriso pra ela. Tipo, em 2 dias, coisas que ela tava lá lutando com o psiquiatra, com tudo, o rapaz, né, consegue voltar, trazer a alegria dela de volta. Então eu achei muito legal a história dela e a sua história. Eu acho que Paulo passou na sua vida, sabe, pra te fazer uma pessoa melhor. Paulo passou na sua vida para te ensinar, mas olhe para ele, deixa ele ir, deixa ele seguir o caminho dele, né? É triste a gente saber que pessoas, né, que fizeram parte da nossa vida, pessoas tão importantes, né, se foram, mas é a vida, gente, é assim. Um dia a gente tá aqui, um dia a gente não vai estar mais. E é igual você falou. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Todos os dias dizer o quanto você ama aquela pessoa, o quanto a pessoa é importante pra você, pra que esse tipo de arrependimento não venha depois, tá bom?
Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!